Bom, esse vai ser um vídeo curtinho. O último vídeo acabou um pouco abrupto porque acabou a bateria da minha câmera. É a primeira vez que eu faço isso, eu nunca gravei por tanto tempo. Então eu ainda tô aprendendo como é que faz isso. Talvez eu compre um adaptador de tomada. Só que isso vai dificultar um pouquinho com o meu tripé. Não sei como isso ia funcionar, mas na hora a gente vê. Voltando pro livro, eu acabei de ler O Que Fazer. Somente a leitura de inspeção. A leitura analítica eu vou fazer hoje. E aí, a ideia é ler o primeiro capítulo, né? Ele não é um capítulo longo, ele vai dar... cadê? Ele vai até a página 43 e ele começa na página 21. Então da 21 a 43, são 23 páginas, assim. Mas a letra ela é razoavelmente grande, tem várias notas de rodapé, que eu pretendo ler, mas tem aquele espacinho, né? Então ele já come um pouco do que seria, né? Não são 23 páginas cheias. Eu assisti algumas edições, inclusive a edição da Avante, que é a base desse livro, né? Uma das bases dele, é um pouco menor em número de páginas. Então, acredito que não vai ser um grande desafio. A questão é que eu estou lendo um outro livro que se chama How to Read a Book, né? E é ele que estou fazendo essas anotações aqui que eu vou comentar quando estiver fazendo a leitura analítica do Que Fazer. Mas basicamente eu vou lendo e vou anotando aqui a página. Inclusive nesses aqui eu nem anotei a página, mas eu vou anotando a página e o que eu entendi, né? Que tipo de conhecimento eu tirei. E aí, só para dar um exemplo, aqui eu tenho, cadê? Vou pegar, tá em outra carta. Aqui, ó. O primeiro nível de leitura é a leitura elementar. Aqui, ó. O segundo nível de leitura é a leitura inspecional. E aí tem umas coisas aqui falando, e aí eu tenho um código aqui. Vamos ver se vai focar. Pô, foca aí, bicho. Foco automático, pô. Eu vou ter que botar no foco manual, porque quando é pra funcionar, o foco automático não faz, ó. Será que vai? Será que vai? Não vai. Opa, aqui, ó. Menor, 800, aqui tá muito perto. 807/1. E aí, se eu for aqui na... Vai ficar... Segura aí. (807,1) Ó, é o código que tá aqui em cima. Leitura de inspeção. Também leitura inspecional, porque eu traduzi de dois jeitos, né? Porque eu tô lendo em inglês, né? Chama Inspectional Reading. Leitura inspecional eu achei feio, então eu comecei a usar leitura de inspeção. Segundo nível de leitura, segundo Adler, consiste em ler o livro todo para ter uma noção do seu conteúdo. E aí tem aqui o endereço daquela outra nota, MJA-HRB/2. Que se você ver aqui em cima, ó, é o mesmo endereço, MJA-HRB/2. Quem aí já sabe... Agora eu vou voltar pro foco automático. Eu tenho que encostar na tela. É foda. Volta pra cá o foco. Tô em foco? Tô em foco. Pra quem reconheceu, é aquela parada de Zettelkasten, que eu vou falar mais depois, porque a ideia disso aqui não é ser curso de Zettelkasten. É mais um log do que eu leio, como eu leio, por que eu leio assim. Porque, no fim das contas, é mais pra mim isso aqui, porque eu reparei que eu consigo fazer os hábitos serem mais consistentes quando eu mostro pras pessoas. Eu sou uma pessoa bastante social, assim. Eu funciono muito pouco sozinha. Então é isso. Mas eu vou explicar. Quando de fato eu for criar para esse livro
uma carta dessa, que inclusive vai começar hoje, e daí, dessa aqui, sair uma carta dessa, aí eu vou explicar como é que eu cheguei nesse número 807/1, como que eu cheguei naquele B.MJ_HRB/2, como eu coloco elas na minha caixinha, que é essa aqui, que esse é o meu Zettelkasten. Ele é bem pequenininho, não tem quase nada hoje. Eu comecei há pouco tempo. Inclusive eu comecei ele pra ler esse livro. E ele se chama Zé do Castelo. Obrigado aí por uma das minhas ex-namoradas que me deu esse nome maravilhoso. Então eu chamo ele afetivamente de Zé. Ele é o Zé. Eu vou explicar como é que funciona. Mas assim, bem de geral, assim, se você procurar bem na internet, você encontra um monte de informação sobre Zettelkasten, você encontra como fazer ele no Obsidian, você encontra como fazer ele de maneira analógica. Você vai encontrar um cara, assim, que ele é meio entojo, que é o Scott Shepper. Ele é meio chato, assim. Ele tem o rei na barriga, mas é o método dele que eu tô seguindo. Eu sou musicista, né? Então seguir o método de gente chata é assim que a gente faz, né? Villa-Lobos, Mário Mascarenhas, essa galera. Então, é isso. Eu não vou ler agora. Esse vídeo foi só bem pequenininho. E eu tô inclusive com o mesmo macacão do vídeo anterior, porque tá um frio lascado. E as minhas blusas e as minhas roupas de frio estão lavando. Então eu tô inclusive sem camiseta por baixo dessa vez. É isso. Beijinho e até o próximo. Ok. Primeiro, pra todo mundo que fala, ai, nossa, que coisa horrorosa, ficar segurando o microfone, lelé. É porque um saco botar na lapela incomoda. E eu não tenho lapela, né? Eu tenho gola. Então assim, eu posso pôr aqui. Aí fica uma espuminha não, uma escovinha mexendo no meu pescoço. É horrível. E outra que, quando eu for ler, eu só vou tirar, não. Não tem que ficar brincando de tirar e tal. Então é isso aí. Dito isso, eu li mais um pouquinho do How to Read Books. E ele fala um pouco sobre leitura analítica, mas não dá pra eu gastar mais tempo nele, eu preciso ler o que fazer. Então, eu vou começar a ler o que fazer, né? A leitura analítica. E eu vou começar a escrever as cartas as cartas bibliográficas, né? As bib cards. E elas vão ser as bases das minhas cartas principais. E aí quando eu for escrever uma carta principal, vou fazer assim. Cadê? Ok, então essa aqui é a minha bibcard do o que fazer. Quando eu acabar esse lado, do lado daqui, esse lado aqui tá quase preenchido e esse aqui tá vazio. Quando eu encher completamente essa carta, aí eu vou ler pra vocês o que eu achei, né? O que eu encontrei no livro que eu trouxe pra cá. E aí eu vou lá e vou fazer algumas cartas principais. E aí eu já vou explicar como é que funciona isso aqui. Não vou explicar em muitos detalhes, é o que eu falei. Zettelkasten existem em muitos lugares, na internet, no YouTube. Então eu não vou fazer um curso de Zettelkasten. Eu vou falar assim super rapidão pra quem quer saber sem se aprofundar. E aí eu vou guardar. Beleza? Então é isso aí. Até já. Pra você vai ser só um corte, mas pra mim vai ter um tempinho. Beijinho. Ok, pronto. Não vou ficar mexendo não. Acabei, né? Como eu falei. Acabei aqui. Como eu falei, uma das páginas, ela não é ainda do primeiro capítulo. Eu li o prefácio. Qual que é o primeiro prefácio? A nota da edição. Que eu não sei de quem é. Quem escreveu essa nota da edição? Tá, deve ter sido o editor, né? Faz bastante sentido, né? Quem que é o editor? Edição Carolina Mercês.
Tá, então ou foi a Carolina Mercês, ou foi a Paula Vaz de Almeida, que é a revisora da tradução. Enfim, foi alguém, não tá escrito aqui, mas eu imagino que seja uma dessas duas meninas aí, mulheres. Devem ter mais que 18 anos aí, sei lá. Mania que a gente tem de falar menina. É meio infantilizador. Odeio que isso tá embrenhado no meu vocabulário. E eu li também, tô lendo ainda. É que eu falei que eu ia parar quando eu enchesse uma carta e enchi. Oi. E eu li. Eu tô lendo a introdução, o prefácio da edição brasileira, que é do Valério Arcari. Que é. Tem aqui as credenciais dele, cadê? Eu não anotei isso na minha carta porque isso não é parte da minha pesquisa. Mas se eu estivesse fazendo alguma coisa sobre o Valério Arcari, eu teria essa carta. Se eu começar a ler muita coisa dele, talvez eu crie uma carta pra ele. Igual eu tenho uma carta do Lenin, porque eu sei que eu vou ler muita coisa do Lenin. Então ele é professor titular do Instituto Federal de São Paulo, que é o IFSP, doutor em História Social pela USP, militante da resistência pessoal e autor do livro O Martelo da História, ensaios sobre a urgência da Revolução Contemporânea, pela editora Sanderman, 2016. Ele também escreveu outros livros, mas enfim, o que menciona aqui é esse. Pra ser justa, menciona esse e outros. Mas basicamente o que eu vou fazer agora? Eu vou passar por isso aqui. Eu li, né? Eu tô na página 14, e isso começou lá na página 8. Então eu vou... Meu gato já vai subir aqui em cima. Ele vai querer pular aqui, porque eu tô mexendo na carta. Ele tá de olho em mim. Conforme eu vou mexendo na carta, ó. Ó, ele vai subir agora. Ele desistiu. O que eu vou fazer agora, então? Eu vou passar por isso aqui. Algumas anotações eu vou mostrar. Eu sublinhei. E aí eu vou criar cartas com esses termos que eu sublinhei. Não precisa ser assim. Se eu ler de novo e achar, pô, esse termo aqui é interessante, então eu vou ler, tá? Vou criar uma carta independente de estar sublinhado ou não. Inclusive, se aí tem alguma coisa que eu sublinhei e falei, isso meio que não vai acontecer porque eu sublinhei agora, né? Mas geralmente você lê um capítulo inteiro ou você lê o livro inteiro. Você lê um intervalo maior. E aí você vai e passa, né? Então às vezes você pode ter sublinhado um negócio que no futuro você vai lá e fala, pô, isso aqui não faz o menor sentido, não vou criar uma carta. Por exemplo, se eu sublinhei um negócio que na verdade é uma parte de um outro. E aí eu crio uma carta para aquele outro. Isso é uma coisa que pode acontecer. Enfim, o rolê é ser orgânico, não é pra ser uma coisa mecânica. Sublinhei, eu tenho que fazer uma... Não, é pra ser útil. Enfim, qual que é o rolê? Eu vou mostrar de cima aqui. Tá meio apertado porque a mesa é pequena aqui, mas idealmente o livro e o Zetocastling não estariam juntos, porque não tem porquê, né? Porque o livro... Eu posso, né, usar o livro junto, mas não é... Tipo, eu já tenho as coisas anotadas na minha cartinha aqui. Eu não preciso do livro. Só se eu quiser verificar alguma coisa depois. Por isso que tem, inclusive, as páginas. Enfim. Bem, vamos aqui pra visão. Ok. Cadê? Cadê o microfone? Agora eu vou ter que colocar... Vou fechar a janela porque tá uma barulheta lá fora. Sempre eu tô falando isso porque eu não vou cortar. Tá, ok. Então vocês vão basicamente ver minhas mãos. Dá até pra afastar um pouquinho. Você provavelmente não vão conseguir ler isso aqui, né? Até porque tá muito perto. Ok, dá pra focar. Mas meio que não tem muito, tipo... Por que vocês leram isso aqui? Mas eu vou dizer. Será que o foco automático vai funcionar? Deixa eu ver. Servo autofoco? Ok, mas aí se eu for pra perto, ó, eu tenho que encostar. Opa, nossa, não, beleza. Ok, funcionou. Então tá, eu vou ler essa carta e eu vou dizer o que tá escrito. Eu vou deixar o foco manual mesmo.
Desculpa aí, galera, vai ter que ser mais do manual mesmo. Então, aqui está escrito o quê? O que fazer foi escrito entre 1901 e 1902 para ser uma contribuição ao segundo congresso do Partido Socialista Democrata Russo, o POSDR. Isso indica, portanto, uma confluência entre comunismo, socialismo e social-democracia na época. Então, assim, o Lenin, ele fala muito sobre socialismo, fala muito sobre comunismo, então ele não é tipo, não, o Lenin não é comunista. Inclusive, papo reto aqui, até volta um pouco. Esse aqui não é um canal de comunismo, isso aqui não é um canal de socialismo, isso aqui é um canal de meus logs de leitura. Eu sou comunista, mas o canal não é sobre isso. Eu não tenho cacife pra tocar um debate desse no momento. O dia que eu tiver, talvez. Mas eu não sei nem se é meu interesse. O meu interesse é falar sobre as minhas leituras, a maneira como eu organizo meu conhecimento. É basicamente isso. Então, fica aí a informação pra vocês. Voltando aqui. Então vocês podem até ler aqui, ó. O que fazer foi escrito entre 1901 e 1902 para ser uma contribuição ao segundo congresso do Partido Social Democrata Russo. Isso indica, portanto, uma confluência entre comunismo, socialismo e social-democracia na época. Social-democracia está sublinhado. Por que eu sublinhei? Porque eu vou criar. Quando eu li, era a minha intenção criar assim, vou criar uma carta chamada social-democracia, porque o significado mudou. Então, cadê minhas canetas? Putz, a caneta foi lá pra longe, peraí. Ok. Tá comigo a caneta. Tem um monte aqui do lado, depois de ter pego elas, né? Só pra vocês verem que ela tá aqui do lado. Tava aqui no braço do sofá, mas é isso aí. Então eu vou escrever aqui. Social democracia. Não tem necessidade de escrever com esse tamanho de letra. Ó, tá gigante social democracia aqui escrito. Mas, fazer o quê? Então eu vou escrever aqui, por exemplo. No início do século XX, significava um partido, ou melhor, significava uma... não vou botar significava, não. Era o mesmo que comunismo e socialismo. Isso tá certo? Bom, pelo que eu li do livro, faz sentido, porque o Lenin fica falando sobre a social-democracia, mas pode ser que seja errado, tá? E isso não é um problema a princípio, porque se tiver errado, eu vou ler algum livro que tá errado e eu venho aqui e é só atualizar a carta. Então eu risco e falo, na verdade, é isso. Mas aí, como é que eu sei que isso aqui veio do que fazer? Se você lembra, essas cartas elas têm, do último vídeo, né, um código. Então esse aqui é BLEN_OQF/1,75. Esse 1,75 é porque eu já tinha a carta 1 e já tinha a carta 1,5. Então eu queria a carta 1,75. Não, desculpa, eu tinha a carta 1, tinha a carta 1,5 e a carta 2. E esse aqui eu queria que fosse entre a carta 1,5 e a carta 2. Paciência, o número você faz o que você quiser com ele, não precisa usar isso aqui. Inclusive, muita gente provavelmente ia não gostar disso aqui. A questão é que esse é o meu Zettelkasten e não é dos outros, então eu vou fazer do jeito que eu quiser. Então eu vou anotar aqui, ó. Esse ficar brincando de foco vai ficar chato. Então eu vou colocar aqui BLEN OQF 1,75. É dessa carta que veio. E aí na outra carta, aqui, onde eu escrevi social-democracia, eu vou colocar o número da outra da carta da social-democracia. Mas que carta é a social-democracia?
Tipo, qual o número da carta? Eu não tenho ele ainda. É aí que vem o índice. Então, segura aí. Vamos sacar o meu Zé. Então, cá está o Zé. Eu não vou guardar a carta de bibliografia ainda não. Inclusive eu vou tirar a carta de social-democracia, porque eu provavelmente vou anotar ela ainda. Mas eu quero inserir ela aqui, instalar, né, como a galera chama às vezes. Eu acho instalar meio brega, então eu vou colocar catalogar ou inserir. Seja, chama do que você quiser. Vou meter aqui a coisa. Então eu vou abrir e aí eu vou pegar. Eu tenho no caso, o meu Zettelkasten ele é pequeno. Então tudo bem, eu posso pegar tudo e ver as categorias principais. Que são as que tem número pequeno assim. E aí tem uma coisa. Esse aqui, ó, vamos lá. Não preciso usar esses números de índice. Eu escolhi porque eu gosto, tá? Essa é a minha preferência pessoal. Eu vou tentar o foco automático. Ficar apertando aqui na tela não. Ciência da computação, informação e trabalhos gerais. Esse é 000. O próximo é bibliografias. 010. A bibliografia tem alguns dentro, né? Então, bibliografia de indivíduos, aí tem o Martin Adler, Charles von Doren e o Lenin. Daí vem filosofia e psicologia. Por que tá junto? Não sei. Mas é o 100. Daí tem religião. 200. Ciências sociais. 300. É um bom candidato para ter o negócio da social-democracia. Vamos continuar vendo aqui. Idiomas e linguagens. 400. Ciências. Vamos focar? Isso, ciências. 500. Tecnologia. 600. Artes e recreação. 700. Literatura. 800. Filosofia e teoria da literatura. Ah, tá. Isso aqui é porque a literatura já tem coisa dentro. Deixa eu passar elas. Lá. E o último, História e Geografia, que é o número 900. Isso aqui, se você conseguiu reconhecer, isso é o sistema decimal de Dewey, né? Ou o Dewey Decimal System, que é como você cataloga livros na biblioteca. Eu acho que assim, um sistema que é tão antigo e conseguiu sobreviver até hoje, ele pode ser usado. Eu não vou seguir o Dewey Decimal System 100%. Não faz nem sentido eu fazer isso. Porque eu tenho que imputar as minhas próprias crenças nele. Então, por exemplo, se eu fosse seguir o Dewey Decimal System alguns anos atrás, eu ia ter a sessão sobre pessoas trans dentro de psicologia. Porque seriam distúrbios de identidade. Né? Tava no CID, era assim que era categorizado. E eu nunca faria isso. Sou uma pessoa trans, pelo amor de Deus. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não sou um imbecil. Mas enfim. Então, olhando todas as categorias, eu chego à conclusão de que a melhor seria ciências sociais. Então, eu sei que vai começar com 300. Opa! Legal, então eu vou até separar aqui a carta de ciências sociais e eu vou guardar as outras. Que depois eu só inserir de novo. E aí, eu vou cortar aqui rapidinho, só para verificar ali as subcategorias de ciências sociais. Porque, enfim, é aquela coisa, né? Eu estou usando acho que os 3 primeiros levels do Dewey Decimal System. Depois eu não vou, depois aí eu vou, aí começa a ser um branch em particular. 390 costumes, etiqueta e folclore. Então tá bem claro para mim que é 320 ciência política.
E aí você tem dentro de ciência política 320, 21, 22, e aí você tem sistemas de ciência política, né? O padrão é 320, é 321. Sistemas de governo e Estado, relação do Estado e grupos organizados, direitos civis e políticos, o processo político, migração internacional e colonização, escravidão e emancipação, relações internacionais e o processo legislativo. 329 era partidos políticos. Provavelmente eu vou ter. Para poder documentar, por exemplo, os partidos antigos, né? Porque eu vou ter estudos sobre os partidos, talvez. O Partido Bolchevique, o Partido Social Democrata, o Partido Comunista Chinês, o Partido Comunista da Coreia Popular, enfim. Eu vou colocar como sistemas de governo e Estado. A social-democracia ela é um sistema de governo? Não. Dito isso, é o lugar que melhor se encaixa. Na minha opinião, pelo menos. E o rolê... Desculpa, discordo. Eu vou botar no 320. Esse é o primeiro que eu vou ter que lidar com esse problema. Porque vamos lá, qual que é o problema? O Dewey Decimal System, ele tem um negócio que a primeira subclasse tem o mesmo número da classe maior. Então isso me pega um pouco. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar 320... Ó, vamos lá, deixa eu escrever aqui. 5 é aqui zoou, então 0,8. Vamos lá. Vou escrever aqui. Grandão. Ciências sociais. Política e governo. Não, desculpa. Ok, tudo bem. Esse aqui eu vou criar também. Eu vou criar aqui um outro que é só ciências sociais, que é o segundo nível, né? Ciências políticas, desculpa. Como eu escrevi o outro? Esse aqui é 320. Esse aqui vai ser 320. 320. Como é que eu posso? Não pode ser 320 0, porque 320 e 320 é a mesma coisa. Não pode ter 321. E eu não queria que fosse 320 e meio. Então eu vou colocar 320 underline. Pronto. Underline, então, é porque ele tem uma confluência com o número de cima. E isso só vai acontecer nessas categorias maiores. Porque é só no Dewey Decimal System que eu tô querendo seguir. E aí, então, eu vou colocar a social-democracia. Deixa eu aproximar aqui. Então, como vocês podem ver, políticas sociais, política e governo é... Opa. Cadê o foco? Ah, tá automático. Ciências políticas, política e governo, 320 underline. Então, social-democracia vai para 320 underline barra 1. Beleza, então agora eu tenho essas cartas novas. Uma que é ciências políticas, uma que é ciências políticas, política e governo, e uma que é social-democracia, todas elas dentro de ciências sociais. O que eu vou fazer agora? Porque, nossa, daqui a 30 anos, se eu quiser achar a minha carta de social-democracia, como é que eu vou fazer? Aí vem o índice. Então eu vou pegar aqui a carta de índice C. E aqui já tem ciência da computação, ciências sociais e ciências. Eu vou escrever aqui. Ciências políticas, 320. Ciências políticas, política e governo, 320, underline. E aí, eu vou pegar o S. Eu não tenho S, então eu vou criar. Essa é a minha primeira carta com S. Nossa, o foco automático tá todo zoado. Vou deixar no manual mesmo. Um Szão aqui. Social. Democracia. 320, underline, barra 1. Pronto. E agora, então, eu tenho o local de todas as cartas.
E aí eu volto aqui na minha carta de bibliografia, carta bibliográfica, né? E escrevo aqui nesse carinha 320/1, que aí eu sei que essa informação foi materializada nessa carta. E essa informação que está na carta foi tirada dessa carta aqui. E pronto, tá feito. Agora o que eu preciso só é guardar. Então deixa eu mostrar. Então primeiro eu vou começar guardando as cartas de índice. Então o C. Deixa eu mostrar aqui, né? Tem as letrinhas, né? Eu vou no C, eu guardo aqui. Vou no S, guardo aqui. A princípio não precisaria, porque é ordem alfabética, mas facilita quando você tiver mais cartas, né? E aí eu vou pegar social-democracia, que é 300. Ciências políticas 320. Ciências políticas 320 underline, que é o de política e governo. Social-democracia, colocar elas na ordem. E inserir aqui 10, idiomas e linguagens é 400, religião é 200, no meio. Pronto. Acabou. E, deixa agora eu mostrar minha cara. É assim. É assim que você pega uma informação de uma carta bibliográfica, transporta para uma carta principal, faz essa carta principal ser encontrável através do seu índice e guarda no seu Zettelkasten. Aí o que acontece? Parece muito complicado, eu poderia ter só escrito no papel ou no computador. Eu não gosto muito de usar computador para essas coisas, tá? Eu trabalho com computador, então cansa um pouco. Eu gosto de escrever na mão, eu escrevo melhor na mão. Eu não vou ficar falando, ah não, porque faz você concentrar mais. Eu nunca li um estudo sobre isso, não me interessa, não é esse o motivo de eu usar. Eu não uso por isso. Mas além disso, para que eu tenho todos esses números e não sei o quê? Poderia ser só na ordem alfabética. É porque os números fazem com que você deixe cartas que são similares perto. Então, por exemplo, as minhas cartas de leitura de inspeção, pré-leitura e leitura superficial, as três estão juntinhas. E a de leitura analítica vai estar juntinho também. Pré-leitura estará em outro lugar. Social-democracia, comunismo e socialismo provavelmente vão estar perto também. Certo? Assim como vai ter, sei lá, reformismo. Que porque é um tópico político que eu coloquei naquele top level que ele é geral, né? Não é partido político, não é teoria política, não é sistema de governo, não é nada. É uma coisa mais geral. Pelo menos foi assim que eu entendi. E eu posso linkar, além disso, além de manter ideias parecidas junto, eu posso linkar de um com o outro. Então, quando eu tiver a carta do Lenin, por exemplo, eu posso falar, autor do que fazer, que foi feito para o segundo congresso do PLSDR. Aí eu posso lá, ver tal ID, que aí vai ser o ID do PLSDR. Aí eu falo, Partido Social Democrata da Rússia. Ver tal coisa, aí eu vou para esse de social-democracia. Aí eu posso falar, social-democracia é isso. Ver tal outra coisa. Ou aí eu ponho embaixo. No século XXI, ou na virada do século XX para o século XXI, começou a ser entendido como uma estratégia reformista de... Tá 3 minutos, parou de gravar alguma hora e vai ter um corte. Que ódio que essa câmera, velho. Mas tá bom. É entendido como um partido de... É uma denominação cooptada pelos partidos de direita. Por exemplo, PSDB. Partido da Social-Democracia Brasileira. Acho que é esse o nome. Enfim. PSDB é de direita. Não dá pra você... Ai, não. Social-democracia é comunismo. Beleza. Começo do século XX, né? Lá vem meu gato. Está aqui comigo. Enfim, é isso. É isso que eu queria mostrar. Eu vou criar várias cartas a mais aqui agora. Talvez não. Talvez eu continue lendo o livro. E aí depois eu crio várias cartas. Use... Não. Ele quer pegar a câmera. E eu vou desligar a câmera agora. Então um beijinho pra vocês e até a próxima. Esse vídeo vai acabar aqui. Mas eu devia ter um canhão.
que você bota em cima assim, e aí ele tá sempre na câmera. Já que eu vou ficar gravando, né? Porque isso aqui é uma câmera fotográfica dele, não é uma câmera. Mas enfim, tá vendo? Ó, tá super escuro, não dá pra ler a carta. Ó, tá vendo como o foco fica? Ó, a carta tá perto e eu tô longe. Nós dois estamos em foco. Isso é porque a profundidade de campo tá longa. Só que aí, se eu quiser aumentar um pouquinho, deixar um pouquinho... Se bem que, peraí, o que é esse 60 aqui? Ah! Eu acho que isso aqui são os frames por segundo. Ok, eu não preciso que seja 60. Pode ser 30, pô. Ok, beleza. Então, tudo bem. Isso faz mais sentido porque também são várias fotos, né? 60 fotos por segundo tem menos tempo da luz entrar. E aí 30 fotos por segundo tem mais tempo pra luz entrar. Então, vamos deixar assim. Então, eu acabei de ler o primeiro capítulo do Que Fazer. Olha a prova aqui, capítulo 2. E eu criei várias cartas e elas estão todas aqui. Então, como é que foi o rolê? E assim, quando você começa um Zettelkasten, você vai criando muita carta. Simplesmente porque você não tem nada ainda, né? Então, por exemplo, eu tive que criar cartas de sistema de governo. Para falar de ditadura do proletariado, que é o que tá aqui. Então eu criei as seguintes cartas. Esses aqui são os índices, né, que eu mexi. Então eu mexi no índice B, C, D, E, L, M e P. O M eu criei, e o E também. Os outros já existiam. E aí eu criei a carta da social-democracia, bolchevismo, centralismo democrático, economismo, espontaneísmo, marxismo legal, liberdade crítica, partido e consciência política revolucionária. Cada um com as minhas elaborações sobre o que eu tinha notado do livro Que Fazer. E aí a questão é, por exemplo, social-democracia. Se eu ler algum tratado de hoje em dia, eu vou atualizar aqui e falar, ó, social-democracia, nesse período é isso. Ou, por exemplo, partido. Partido tá aqui, para Lenin é tal coisa. Só que, né, partido é uma coisa bastante, é uma palavra bastante polissêmica, né? No caso aqui, hoje em dia, a gente entende partido como um partido político, no sentido vulgar, né? Mas não é bem isso, assim. E quando Lenin fala partido, ele não tá falando disso. Criei também a carta de sistemas de governo e estados, e aí dentro dela eu pus ditadura do proletariado. Tá vazio ainda, mas é porque o Lenin não elaborou sobre a ditadura do proletariado. Eu não quero escrever nada aqui que eu não li ainda. Então provavelmente isso aqui eu vou preencher quando eu reler o Manifesto Comunista. E criei uma carta de citações, para ter uma citação do Lenin. E agora eu vou colocar dentro do meu Zettelkasten, né? Eu também alterei a carta do Lenin para ter uma parte de quotes, que é citações, né? Enfim, quando você é bilíngue, você acaba buscando as coisas em várias línguas. Então, por exemplo, o Dewey Decimal System eu uso em inglês. Aí eu li quotes, escrevi quotes aqui. Tem mais nada em inglês aqui no meu Zettelkasten, só isso. E aí eu falo Zettelkasten que é tipo em alemão, em whatever. Olha aí, meti um whatever. Meu sonho nunca mais falar inglês. Vamos lá. Ok. Então vamos lá, chega mais pertinho. Ok. Então vamos começar pelas cartas do índice. Então o B eu vou pôr no B. Então B. Que o C tá logo depois. O D também. O E também. Daí o L, que no L tem várias coisas, mas aí também agora tem liberdade crítica. O M e o P. Uma coisa legal, deixa eu tirar aqui de novo. Cadê o L? Isso a gente chama de super ou sobreindexação. Super overindexing também pode ser, né? Que é, por exemplo, eu tenho um C. Eu tenho aqui crítica, liberdade de 320_7. L, liberdade de crítica, 320_7. Então, dois índices apontando para a mesma carta.
Dois itens do índice, né? E apontando para a mesma carta. Isso é um jeito bom de, por exemplo, quando eu tiver mais coisa sobre liberdade, vai estar junto com a liberdade de crítica aqui. Daí agora, social-democracia, esse todo mundo aqui é 320 underline barra alguma coisa. Então eu vou pôr atrás do 320 underline, que está aqui, ciências políticas. Daí, sistemas de governo e estados, 320 barra 1. Não, desculpa, 321 e 321 barra 1. Então, aqui. Citações a 0,80, então vai depois do 0,11. E aí tem 0,80, 0,80 underline, 0,80 underline barra 1. E o Lenin eu vou colocar no 0,11 barra Len. Isso. Então, basicamente eu acabei o que eu tinha. Eu adoro quando o zoom não tá o que eu esperava. E aí aparece minha carona assim. Agora o... Oh, cacete. Tá. Agora, eu acabei de ler o livro, o capítulo 1 do que fazer. Eu vou escrever alguma coisa sobre ele, para poder solidificar o entendimento. Provavelmente vai ser algo não muito rebuscado, não muito informado também. Mas é assim, é tudo bem, não tem problema. Eu espero, inclusive, que daqui a 10 anos eu escreva muito melhor que hoje. E é isso. E aí eu vou ir para outra, para depois ler o capítulo 2.